Bom dia, tudo bom com vocês? Então vamos à nossa correção de ciências, né? Hoje é sexta-feira, ciências e matemática. A tia havia passado, né? Lembra? Uma folhinha de ciências que eu falei que vocês iam pegar na quarta-feira, né? Sobre fungos e bactérias. E também dei uma falando sobre vírus, né? Então, essa de fungos e bactérias, nós vamos fazer a correção agora, tá? Então vamos lá. Essa folhinha aqui que tem um cientista. Marque V para verdadeira e F para falso, né? Para as frases verdadeiras, F para as frases falsas. As bactérias só podem ser vistas por microscópio. Então é verdadeira. Verdadeiro. As bactérias produzem o seu próprio alimento. Falso. Os fungos alimentam-se de matéria morta ou vivem como parasitas. Verdadeiro. Alguns fungos e bactérias são seres decompositores. Verdadeiro. As bactérias são encontradas no ar, no solo, no corpo humano e etc. Verdadeiro. Vocês estão conseguindo ver, né, meus amigos? Aí agora a tia Gleide vai botar aqui do lado, porque senão vai ficar muito baixinho lá. O bolor é um tipo de bactéria. Falso. Ele é fungo, né? Lembra do pão que a gente viu no nosso livro? Cogumelos também são fungos verdadeiros. Que até falei para vocês que também existe uns cogumelos que também não servem para alimentar nem para comer. Por quê? Porque são venenosos. Então ficou assim: V, F, V, 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 F, V. Repetindo: V, F, V, 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 F e V. Tá bom, amigos? Agora, número 2. Vamos lá. Número 2. Vou apagar. No número 2 está assim. Anote B para benéficos e M para maléficos. Então, assim, uns que são benéficos, né, que fazem bem, e os maléficos que fazem mal. Então, a gente vai ver qual é a frase aí e vai identificar. Alguns fungos causam doenças como frieira e micose? Sim. Maléficos. É M. Alguns fungos auxiliam na fertilização do solo? Sim, são os benéficos. Algumas bactérias são úteis na fabricação de queijos e iogurtes? Benéficos. Muito bem. Algumas bactérias causam doenças como disenteria, tétano e pneumonia? São os maléficos. Agora eu vou botar aqui do lado, tá, amigos? Para não ficar muito baixo para vocês. Alguns fungos são úteis na fabricação de queijos e pães? Sim, benéficos. Alguns fungos são usados na produção de remédios, que são os antibióticos? Sim, benéficos. Alguns fungos são úteis na fabricação de vinho e cerveja? Sim, benéficos. Então ficou assim, gente. M, B, B, M, B, B, B. Tá bom? Aí agora tem aquela folhinha de vírus que nós já tínhamos falado sobre ela. Eu dei só para poder pontuar, né? Que eu já havia falado, né? E mais para frente também eu vou dar uma folhinha já falando do coronavírus, falar um pouquinho mais profundamente do coronavírus, né? Que também é um vírus, né? Que a gente até tocou no assunto, mas eu vou dar uma folhinha à parte sobre ele, devido sim ao nosso movimento, tudo que a gente está vivendo, é bom a gente se aprofundar, né? Então vamos lá. Mas agora nós vamos abrir a página 196, onde nos fala prevenindo doenças. Então vamos lá.
Você conhece o personagem Zé Gotinha, né? A gente já viu, né, o Zé Gotinha, geralmente nas campanhas, né? Eles colocam os slogans mostrando o Zé Gotinha, né? Para poder fazer as campanhas, para ajudar a mostrar a importância da vacinação, né? Aqui tá até perguntando se você já ficou doente. Com certeza, né? Todo mundo já ficou doente um dia, já adoeceu com uma dor de cabeça, dor de garganta, né? Claro que tem crianças que ficam mais doentes, outras ficam menos. Isso acontece, depende do organismo da pessoa, né? E nós sabemos o quê? Que nós temos a importância de tomar vacinas, né? Para essa prevenção de doenças. Com isso, né? Nós ficamos mais resistentes a doenças. Então, a gente vê a importância que tem. Então, vamos lá. Nós vamos estudar um pouquinho sobre doenças transmissíveis e doenças não transmissíveis. Vamos lá. Observe essa história a seguir. A Roberta é na página 198, tá, amigos? A Roberta foi diagnosticada com sarampo. Por isso, ela ficou de repouso em casa. Após alguns dias, Pedro, o irmão de Roberta, também foi diagnosticado com sarampo e teve de ficar de repouso em casa. A mãe aqui é a mãe dando uma aguinha, né? Beba um pouco de água, Pedro, pois além do repouso, você precisa se manter hidratado. Então, qual é a doença que Roberto e Pedro tiveram? Sarampo, né? O sarampo é uma doença que pode ser transmitida de uma pessoa para outra por meio do espirro, da tosse, que são, né, os sintomas. De acordo com a história, quem transmitiu essa doença a Pedro? Foi quem transmitiu a doença a Pedro foi quem? Foi a Roberta. A Roberta estava com sarampo, a irmãzinha dele, e acabou transmitindo para ele. De acordo com a história, que cuidados Pedro precisa ter para se curar da doença? Aqui mesmo a mãe está falando, né? Além dele ficar com repouso, ele tem que ser hidratado. Então tem que beber bastante água, suco, bastante líquido para hidratar. Você conhece outra doença que é transmitida de maneira semelhante ao sarampo? É doenças que você sabe que são transmitidas por tosse, espirro, como gripe, né? A gente sabe que a gripe pega, né? A gripe, o resfriado, a catapora, tudo isso são doenças que passam de uma pessoa para outra. São doenças transmissíveis, como o coronavírus também, né? Que é uma gripe muito forte, né? E que é transmitida assim, né? Por uma tosse, pelo espirro, pela saliva, né? Apesar de termos alguns cuidados com a saúde do nosso corpo, às vezes podemos ficar doentes. A partir de agora, vamos estudar como algumas doenças podem ser transmitidas e como podemos evitá-las. Então, vamos lá. Doenças transmissíveis. Algumas doenças podem ser transmitidas de uma pessoa para outra, como o sarampo, que foi transmitido de Roberta para Pedro. Elas são chamadas doenças transmissíveis e podem ser causadas por vírus, bactérias, protozoários, seres vivos, conhecidos popularmente como verme, entre outros. As doenças transmissíveis podem ser adquiridas de outras pessoas de diferentes maneiras. Então vamos ver como é que essas doenças podem ser transmitidas. Temos a transmissão direta e a indireta. Como assim? Vamos lá. Na transmissão direta é quando uma pessoa sadia adquire a doença pelo contato direto com a pessoa doente ou com as secreções contaminadas do doente, igual eu falei, como a saliva ou coriza. A catapora e o sarampo e a gripe são exemplos de doenças transmitidas de forma direta. Todas essas têm a facilidade de pegar dessa forma, através de saliva, de tosse, o resfriado. Uma coriza já é transmissível, porque a outra pessoa fica resfriada. As gotículas de saliva e as secreções do nariz podem contaminar outras pessoas, por isso devemos sempre cobrir o nariz e a boca
ao espirrar ou tossir. É o que está acontecendo agora com o coronavírus, né? Por a gente saber que é uma gripe muito forte, né, esse vírus, o que a gente faz? A gente usa máscara. Justamente para quê? Para se espirrar, tossir, né? As nossas gotículas não sair e acabar transmitindo, então até a gente, né, pegando de outra pessoa. Então, por isso que é usada a máscara, para a gente se prevenir. E também temos aqui a transmissão indireta. Uma pessoa sadia adquire a doença por meio de objetos, de água, de solo ou outros animais contaminados. Por exemplo, a febre amarela, a dengue, a malária, a doença de Chagas e as causadas por vermes. São exemplos de doenças transmitidas de forma indireta. Nós pegamos, mas dessa forma, né? É uma forma indireta, mas que a gente pega. É uma doença transmissível, só que de forma indireta. O solo sobre o qual caminhamos pode estar contaminado com vermes, por isso devemos andar calçados. Então é uma doença que a gente possa vir a pegar através do solo, de uma água contaminada, né? Então também tem essa facilidade. Prevenção de doenças transmissíveis. Então nós falamos das doenças e agora vamos falar um pouquinho da prevenção. Quando estamos doentes, nossa saúde fica prejudicada e precisamos de alguns cuidados. Com repouso, ingestão de líquidos e medicamentos, né, que é o que a gente tem que fazer. Quando a gente está doente, a gente precisa desses cuidados, principalmente repouso, tomar líquido é uma coisa que a gente sempre faz, né? E fora o medicamento. Embora muitas doenças transmissíveis tenham cura, a melhor atitude é a prevenção. Mas como podemos nos prevenir dessas doenças? Veja esse cartaz abaixo. Vamos dar uma olhadinha para ele, né? E perceber isso aqui, como que é importante. Vacinação. Atualize a caderneta. Todos vocês têm, acredito que tem uma caderneta de vacina, né? Onde ali consta todas as vacinas que a mamãe dá em vocês, desde vocês são bem novinhos, bem pequenininhos, né? Desde que vocês nasceram, vocês também tomam as vacinas. Só que ali são várias vacinas, né? Por exemplo, com certeza vocês ainda têm vacina para tomar. Que aí vocês pensam assim, já estou com 10 anos, não preciso. Não precisa. Tem sempre uma vacina lá marcada, né? Pode ser que demore mais um pouquinho, mas com certeza tem vacinas ainda para tomar. Então, isso aqui é uma das formas de prevenção, né? Por isso que a gente falou lá atrás do Zé Gotinha, né? Todo mundo fica mais protegido quando toma essas vacinas, né? Fica com o organismo mais resistente, né, a essas doenças. Então é importante que nós deixamos assim, nosso cartão de vacina em dia. É uma coisa que a mamãe tem que estar sempre olhando, né, para ver se não passou já a data da vacina, para que a gente possa tomar e ficar sempre em dia para nos ajudar, né? Então nós vamos continuar aqui. A vacinação ajuda a prevenir algumas doenças transmissíveis, como tétano, cachumba, sarampo, cólera. As vacinas estimulam o nosso organismo a produzir defesas contra os agentes causadores das doenças. Assim, quando entramos em contato com esses agentes, após a vacinação, nosso organismo impede que a doença se desenvolva. Então, para você ver, aí às vezes a pessoa até, né, adquire a doença, mas aí o organismo consegue impedir que a doença se desenvolva e a criança fica resistente a isso e a doença acaba não se desenvolvendo. Isso é muito bom, mas por quê? Por causa da vacina, né? Aqui está mostrando, ó, a criança sendo vacinada. A vacinação não deve ocorrer apenas na infância. Adultos e idosos também devem ser vacinados para prevenir algumas doenças e reforçar outras vacinas. Por exemplo, vocês estão vendo aí, está tendo uma campanha, né, que tem as idades certinhas, né, as pessoas de risco já para tomar a vacina da gripe. Até adultos, idosos estão tomando. Por quê?
Porque, tia, mas eles não são crianças. Não são crianças, mas eles têm que reforçar essas vacinas. Todo ano tem essa vacina da gripe, justamente devido a essas gripes que estão vindo aí, né? A gente tem que estar com a imunidade mais resistente. Então, tem que ter a vacina da gripe, para que deixa com mais resistência. Tá bom, amigos? Então, a gente percebe aqui, né, como que a gente deve se prevenir. Com a caderneta de vacina em dia. Aí nós vamos fazer o seguinte, para casa nós vamos pegar essa questão aqui do 1, que está assim na página 198, 1, 2, 3 e 4, e na página 200, 5, 6 e 7. E nós vamos responder no nosso caderno de ciências, tá bom? Perguntando aqui qual é a doença de Roberto e Pedro. Essas perguntinhas que estão na nuvenzinha, nós vamos colocar no caderno e responder. Aí na número 5 aqui tem perguntinhas também legal, ó. Comente sobre a importância da vacinação, que atitude está sendo incentivada no cartaz, se você está com a vacinação em dia, tá bom? Então essas 7 perguntinhas vocês vão responder no caderninho de ciências, tá? E não deixem de colar as capinhas, hein, gente? Parte as capinhas e coloca no caderno correto, tá? De acordo com a disciplina. Um beijo e fique com Deus.